Olá, eu sou João Paulo e essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 186. E nós vamos falar sobre essa super live do Bolsonaro com seus 4 filhos. Eu costumo chamar de Bolsonaro 4.0. Porque, gente, olha aqui, uma live que dá 4 milhões de visualizações, né? Eu entendo que isso seja uma espécie de uma ogiva nuclear na internet, certo? E aí, o pessoal fala, bem, mas a questão é o Bolsonaro? Não, tem os filhos do Bolsonaro. Ele tem 3 filhos ali que participam e todos são parlamentares. Olha que curioso. Você tem ali um vereador de uma cidade do Rio de Janeiro, né, que é uma referência nacional em termos de cultura, em termos de, né, a ex-capital do Brasil. Nós temos um deputado federal, né, que está lá na Câmara dos Deputados, que eu acredito que seja a maior representação da democracia brasileira, de qualquer democracia, que é o parlamento. E a Câmara dos Deputados é a maior força do parlamento, a maior força da democracia. Porque é ali que estão representados todas as ambições e as pretensões do povo brasileiro. E depois nós temos um senador, que é o Flávio Bolsonaro, né? Que é um senador da República. E aí, então, você tem ali o Bolsonaro, um ex-presidente, né, ao lado de 3 parlamentares ativos. E aí, quando você faz uma ação da Polícia Federal, depois de uma live, em que 3 parlamentares, não vamos falar do Bolsonaro agora não, uma live de 3 parlamentares no pleno exercício das suas funções, porque eles estão ativos, são vereadores, são parlamentares, são representantes da democracia brasileira, são representantes do povo brasileiro. Quando eles estão ali, e depois disso, vem uma ação da Polícia Federal tentando pegar tudo que está ali. Dá para entender? E aí a gente vai falar sobre isso. E olha, os 4 milhões de visualizações dessa live é o que deixa a turma mais boquiaberta. Por quê? Porque existe um interesse da sociedade, da população brasileira, em conhecer o que essas pessoas querem falar. Mais importante do que isso é entender que essa live, isso não é assim, a Globo anunciou, vai acontecer uma live do Bolsonaro com 3 parlamentares. O SN anunciou, vai acontecer, papapá. Não. Essas pessoas, isso não é noticiado. E, de repente, é um recorde, é um fenômeno mundial. Então, é uma coisa de se preocupar esse pessoal que não gosta do Bolsonaro. E eu entendo essa turma que não gosta do Bolsonaro, sabe por quê? Porque, olha, o Bolsonaro, ele é uma pessoa muito simples. E ele não é perfeito, gente. E todo mundo sabe disso. É um homem frágil. Né? Olha, se a piada do Bolsonaro fosse engraçada, imagine quantas audiências teria, além de 4 milhões. Se o tom de voz, se o timbre do Bolsonaro fosse agradável, imagine quantos milhões de visualizações teríamos nessa live, né? Porque, convenhamos, a fala do Bolsonaro, o Bolsonaro falando é meio que amolando um serrote. Mas, em si, é um homem frágil pela sua essência. Se o Bolsonaro tivesse uma como eu diria, né,
uma inteligência cognitiva, né? Se ele tivesse uma forma de se expressar, assim, associando as ideias dele, né, de forma inteligente, né? Ele teria milhões de visualizações, né? Mais de 4 milhões. Se Bolsonaro fosse um ótimo orador, nossa senhora, ele teria milhares, mas milhões, muito mais milhões de visualizações. Mas enfim, tirando todos esses defeitos do Bolsonaro, né, da sua piada que é um pouco sem graça, da sua fala que é um pouco, né, amolando serrote, e aí eu entendo que essas pessoas falam, o homem não passa empatia, mas é isso que faz ele um homem frágil. Sabe, as mulheres têm uma percepção aguda de um homem frágil. E elas tendem a proteger esse homem frágil quando esse homem frágil está sendo vítima, né, de uma injustiça. E daí cresce o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem uma virtude, sabe? E em volta dele, ele se cerca de pessoas iluminadas, pessoas com índole boa. Então, se você olhar os filhos do Bolsonaro, você vai ver, né, que são pessoas educadas. Eles falam com moderação, entendeu? São pessoas que apresentam um semblante sério. O Carlos Bolsonaro, o vereador, é o mais discreto, né? Fala pouco. Eu lembro que ele deu uma entrevista para uma jornalista, é já até uma jornalista mais avançada, que tem um podcast. E aí, foi a primeira entrevista que eu vi. Eu nunca tinha visto o Carlos falando. E aí, a pessoa entrevista, a senhora, a jornalista entrevistando, e ele assim, mas a senhora... Aí a jornalista ficou incomodada. Você está me chamando de senhora? Pô, não, mas é hábito, é minha educação, é o jeito que eu aprendi a tratar as pessoas. Então ele coloca a senhora. Aí eu falei, esse homem, ele é muito até delicado. E esse fato dele ser um homem até delicado no seu trato, né? De ser um homem discreto, a esquerda fica polvorosa, porque fica tentando entender qual que é a opção sexual do Flávio Bolsonaro. E a esquerda, que tanto critica essa questão da homofobia, não pode, né, nem sequer pensar em, eu vou atacar o filho do Bolsonaro se eu achar que ele é homossexual. Então, olha que nó cego que é o Flávio o Carlos Bolsonaro, né? Que é um homem inteligente, e sábio, porque o sábio não é aquele que fica falando pelos cotovelos. Talvez o pai fale pelos cotovelos, né? Mas é um homem frágil. Então o Bolsonaro, ele se cerca de boas pessoas. E haja visto que na campanha de 2022 ele conseguiu eleger uma bancada enorme no Congresso. Conseguiu eleger governadores que eram ministro deles, senadores que eram ministro dele. Então, o Bolsonaro, ele, apesar de ser uma pessoa frágil, é uma pessoa de boa intenção e que se cerca de pessoas boas e que essas pessoas boas brilham depois. E aí você tem um contraponto com relação ao atual presidente, que é o seu antagônico, que todos aqueles que se cercaram dele, né, do Lula, né, em torno do Lula, as pessoas próximas ao Lula, a maioria, foram todos presos por corrupção. As pessoas foram se degradando, as pessoas próximas do Lula. Aí você põe Zé Disseu, Genuíno, você vai pôr o Palocci, coitado do Palocci, né? Foi preso, né?
Você vai vendo. Então, os que circulam em torno do Lula vão caindo na desonra. E os que circulam em torno do Bolsonaro vão sendo, né, elevados em termos morais, éticos e políticos. Os filhos do Bolsonaro todos viraram políticos, né? Pelo menos esses 3 aí que eu conheço, né? E são excelentes políticos. E aí você tem, onde estão os filhos do Lula? Então você tem esses contrapontos, entendeu? Que fazem com que a sociedade tenha uma leitura muito clara, né, da distinção entre essas duas figuras. Então, como eu disse, né, a motinha do Alexandre de Moraes, né, tá com o tanque na reserva e ele vai tentar avançando. E cada vez que ele avança... Então, o que aconteceu? Esse avanço da Polícia Federal injustificável após a live do Bolsonaro, né? E aí isso reverboriza, né? Esquece, não quero falar difícil não. Isso pipoca em todas as mídias, vira o assunto do momento, tudo. A live do Bolsonaro, não só o pessoal da esquerda, que todo mundo dá importância para isso. Será que é porque é importante mesmo? Ou será porque eles dão importância para isso? É só uma live. Vamos fazer uma live aqui para orientar os nossos patriotas, né, os nossos partidários. Né? Olha, nós temos eleições esse ano, vamos fazer prefeituras, vamos fazer Câmara de Vereadores. Então vamos fazer uma orientação para vocês. O PT faz isso toda hora. Por que não dão essa repercussão toda para o Partido dos Trabalhadores, que ficam tentando fazer essas lives de formação política? Mas o Bolsonaro vai fazer uma live de formação política para a sua base e BUM! Vira esse alvoroço, Polícia Federal e papapá, né? Vão lá tentar pegar celular de senador, gente. Senador. É um senador da República. Foi lá tirar um celular de um deputado federal, do parlamento. Foi lá para tirar o celular, sei lá o quê? Entrou na casa de um vereador. É um parlamentar. Tem prerrogativa de foro. Tem imunidade. Então, que polícia é essa? E aí eles falam de a BIM paralela e de repente aparece uma Polícia Federal paralela, segundo está enunciado no pós-live do Bolsonaro. E aí eu separei um áudio. Esse áudio foi da CNN, num debate, né? Não vou nem... Porque eu vou pegar só o áudio, que eu quero ouvir o áudio com vocês. Vamos ouvir sobre essa questão, né, da live do Bolsonaro. Vamos ouvir. Essa é a PF, a Polícia Federal do Dino, ministro da Justiça mais autoritário desde o Armando Falcão. A gente tem que falar desse absurdo que foi o conjunto de peças dessa operação do Carlos. A questão que o Moraes, que não colocou a data das mensagens da assessora do Carlos, e dá a entender que a conversa teria sido em 2020 e não em 2022. A do Gonê, que tem conflitos com a versão do Alexandre de Moraes, que o diálogo da assistente teria sido com Ramagem, segundo Gonê, e com o assessor ou assessora do Ramagem, segundo Moraes. O pior é que essa mensagem se refere a um inquérito, a mensagem da assessora. Que eu saiba, a ABIN não conduz nem controla inquéritos. São da alçada da polícia, do Ministério Público, da Justiça. Ou seja, a mensagem não tem nada a ver com a ABIN, por definição. Na segunda-feira, Leandro, eu apontei a fragilidade da justificativa que houve para fazer a busca e apreensão, já que o diálogo em si não é crime. Não havia indício de crime a ser investigado, de dano causado, de uma eventual quebra de dever fiduciário, nada. Na segunda-feira eu falei isso. Foi apenas uma mensagem que nem respondida foi. Ou seja, uma pessoa mandar mensagem não é crime.
Esse tipo de coisa dá razão ao Flávio Bolsonaro, tira toda a credibilidade da operação em cima do Carlos e evidencia o que alguns ainda teimam e não veem. Existe uma perseguição, sim, ao Jair Bolsonaro, à sua família, seus aliados, com o objetivo de enfraquecê-los politicamente. Já temos 1 ano de investigações pesadas, lupa em cima do ex-presidente Bolsonaro, principalmente a partir do Ministério do Dino, com a máquina na mão. E o que apareceu? Mas o Bolsonaro importunou a baleia. Mas é a delação do Cid. E provou o que é a delação do Cid? Mas vão esclarecer o crime da Marielle. Pois é. Agora se autoriza busca e apreensão no Carlos, que, concordo de novo com o Flávio, é uma pesca probatória, um fishing expedition claríssimo. Então, voltando aqui, vocês entenderam? Então, o que acontece? O bolsonarismo fica na cabeça desses esquerdistas, entendeu? E aí é eles que endeusam o bolsonarismo. Eles tentam entender por que o Bolsonaro tem esse prestígio todo. E aí, essa ação deliberada, depois de uma live do presidente, entendeu? Dá uma importância para essa live que não merecia, ela não teria essa importância. Se ninguém desse importância, se não fosse Polícia Federal, não fosse nada lá, isso ia passar batido. Mas não, isso vira uma questão nacional. E aí, meu amigo, chama atenção, todo mundo quer ver. Então, não existe cabo eleitoral da direita melhor do que Alexandre de Moraes. Se os tucanos soubessem disso há mais tempo, eles não estariam pedindo pinico para o Lula para pegar uma vaga de vice e entrar nesse espécie de conluio com o Poder Judiciário. Mas você está chamando de conluio? Eu não. Quem está chamando é o pessoal lá em Brasília. E eu separei uma outra live, já da CNN, mas esse já é um outro programa, recente agora, que no final eles vão chegar à conclusão de que é um conluio. E aí tem uma fala do ministro do STF, o presidente, o Barroso, que não quer mais falar de democracia. Ele acha que não precisa mais falar de democracia. A democracia está tão fragilizada, é tanta coisa que vem acontecendo, que ele prefere fazer uma ironia. Vamos ver. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. Você está entendendo? Não precisa mais falar de democracia. Para falar o quê de democracia? E aí ele está falando isso, convivência respeitosa, aí já tem mais de 100 e tantas assinaturas na Câmara na Câmara dos Deputados Federal para abrir a CPI do abuso de autoridade. Que passividade é essa que existe? Que é justamente para discutir essa posição da corte, de alguns juízes que estão extrapolando as suas prerrogativas institucionais. Então, a harmonia não existe. Agora nós vamos pegar uma fala do Lula, também nesse início agora de volta aos trabalhos. Aí vocês vão ver o espelhamento, aquilo que eu falo para vocês. O bolsonarismo é o reflexo da esquerda no espelho. Presta atenção nessa fala do Lula. Bolsonarismo, presta atenção, tenta entender isso. Bolsonarismo é o reflexo da esquerda no espelho. Ou seja, o Lula está falando para o seu reflexo no espelho. Tenta entender e vê se não é isso. Acompanhe. Acho que é aqui. Essa é a PF, a Polícia. Não, é aqui. O Ministério Público Federal arquivou hoje
o inquérito que investigava... Ah, não, tá, mas aqui no final, peraí. Peraí, que isso aqui é importante, gente. A democracia precisa ser defendida dos extremistas que tentam fazer dela um atalho para chegar ao poder, corroê-la por dentro e, sobre suas ruínas, erguer as bases de um regime autoritário, um Estado policial com vigilância permanente sobre os cidadãos. Nós não permitiremos. Você está entendendo? O bolsonarismo é o reflexo da esquerda no espelho. O que ele está falando? Ele está falando do reflexo dele no espelho. Nós não permitiremos no final. Entendeu? Então, é o que eles estão fazendo. Então ele faz, e aquilo que eles costumam falar, né? Acusa daquilo que a gente faz. Mas não, ele está falando do reflexo dele no espelho. Então, e aí, quando você fala em democracia, e aqui a Comissão Cidadã de Inquérito, ela é uma comissão cidadã. Por quê? Porque a gente defende a democracia, porque a gente tem como primazia o parlamento brasileiro, porque a gente tem como essência da democracia os nossos representantes na Câmara dos Deputados. Haja visto que, se na ausência do presidente e do vice, a terceira autoridade maior para assumir o poder executivo é o presidente da Câmara dos Deputados. Não é o presidente do Congresso, não é o Pachequinho. O Pachequinho é presidente do Congresso, o Senado está ali, ele é senador, mas o Senado é uma casa revisora, né? É onde fica, né, estabelecido dos estados, né? A República, né? Federativa do Brasil. Mas a democracia, que a gente fica salivando para falar com vontade e com paixão, é a Câmara dos Deputados. São mais de 500 representantes do povo que estão ali. E ali é que se criam as leis. É ali que vem a vontade do povo. É ali que está a essência da democracia. Não é no Senado. Que é uma casa revisora da lei que é feita ali. Não é no Supremo, muito menos no Supremo, que no máximo fica balizando, né, o processo da legislação. E não é no Executivo, é lógico, o Executivo é um despachante da Câmara dos Deputados. Olha, faça isso. Faça aquilo. Então, é a Câmara dos Deputados. E aí, quando você fala que a democracia está fragilizada, eu digo sim. Por quê? Porque, olha, no dia 8 de janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, a terceira maior autoridade no país, e eu entendo que hoje seja a mais legítima, porque a eleição do Lula está sob suspeita, então você tem o presidente da Câmara dos Deputados, que é a pessoa mais legitimada hoje para assumir o controle do Executivo, em virtude, né, aquilo que eu venho falando para vocês, do nosso relatório do mesário pianista, né, que a Câmara dos Deputados é imune a essa ação do mesário pianista, portanto, eu identifico a Câmara dos Deputados ainda como a estrutura mais fortalecida da democracia. O resto, né, sofre uma ação do mesário pianista, tanto o Senado como o Executivo, e que compromete um pouco essas autoridades na sua essência. Então, há uma autoridade constituída hoje, dentro do plano democrático, é o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, quem que é o presidente? É o Arthur Lira. E se você quer conhecer isso, entender isso, mande um Pix de R$20 a título de colaboração, tá certo? Para esse endereço aqui, ó, a nossa chave Pix é jpnoticias@gmail.com. Aí você pega esse recibo e envia para o nosso WhatsApp, que está aqui, ó,
999-618000, né, prefixo 32, 999-618000, e nós vamos enviar para você no seu WhatsApp, em PDF, o arquivo do nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, feito com a sociedade civil organizada, aqui nessa comissão, com mais de 186 vídeos já postados sobre esse trabalho que nós estamos fazendo. Porque a sociedade civil tem que se fazer representar, e de forma organizada. E nós estamos aqui, eu e vocês que curtem, que compartilham, que comentam e que mandam qualquer contribuição aí para a nossa chave Pix, para manter essa comissão ativa. Então é graças a vocês que essa comissão existe. A turma da oposição costuma falar aí, é o presidente de uma comissão de um homem só, é um presidente que não entrevista ninguém. Poxa, como não? Eu vivo trazendo as autoridades para falar aqui. O que mais temos aqui é a fala de outras pessoas. Eu só faço, né, um balanceamento do que as pessoas falam. Eu tenho aqui a posição de 4 ministros da Suprema Corte falando da existência do mesário pianista, do vício que acontece no processo eleitoral. Eles é que estão falando. E nós estamos aqui presidindo uma comissão que conta com o apoio dessas autoridades, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, né, do Gilmar Mendes, que foi o cara que cunhou esse termo mesário pianista, do Dias Toffoli, que fala que a urna digital deixa rastros, então é através dos rastros que a gente chega na causa, do Barroso, ministro Barroso, que fala que o log da urna é onde você pode pegar e conhecer o problema da urna eletrônica. Se existe, vai estar ali no log. E a gente fez. E está no nosso relatório. E ele disse que é perfeitamente auditável. E nós auditamos. Então nós temos, na nossa comissão parlamentar de inquérito, a presença de 5 autoridades do Poder Judiciário que compõem essa comissão. Horas! Não estou sozinho, meus caros correligionários, né, da esquerda conservadora, da esquerda progressista. Estamos balizados, né, de argumentos sólidos, consistentes, feitos pelas próprias autoridades. E eu tenho o prazer de dizer e agradecer àqueles cidadãos de bem que entendem esse esforço nosso, desse velho camelô que devia estar lá na avenida, fazendo a sua informalidade, vivendo da informalidade, porque hoje nesse país, se você abre uma empresa, você vira inimigo do Estado, né? Porque o que eles estão pegando de empresários aí, entrando no WhatsApp, multando, pô, faça o favor, são os empresários, a classe produtiva que paga o salário dessa turma. Então a gente tem que entender dessa forma. Então agora vamos passar para mais uma parte, que é a questão do 8 de janeiro, né? Porque o Anderson Torres foi inocentado. Vamos entender isso? O Anderson Torres, que era o pivô da crise do 8 de janeiro, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O Anderson Torres é o cara que fez o 8 de janeiro acontecer. Vamos chegar nele para chegar no Bolsonaro. Agora vamos ver o que aconteceu. Preste atenção nesse recorte que eu fiz da CNN. A CNN está ganhando prestígio aqui ultimamente, hein? A Globo, coitada, eu nem consigo assistir porque... Pof. Mas vamos à CNN, vamos lá. Federal do Dino, ministro. Espera aí, João. O Ministério Público Federal arquivou hoje o inquérito que investigava o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por suposta omissão durante esses eventos de 8 de janeiro. Um alerta prévio do Supremo Tribunal Federal sobre os atos ajudou a sustentar essa decisão de arquivar o processo contra Anderson Torres, que chegou a ser preso. O Caio Junqueira tem os detalhes. Isso, William. O que aconteceu? Tem uma decisão de 51 páginas do Ministério Público Federal, já na gestão Paulo Gonet, que
decidiu pelo arquivamento da ação contra o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, na época, ex-ministro da Justiça, inclusive, do Jair Bolsonaro. E dentro dessa decisão do arquivamento tem um documento inédito, muito interessante, que é um relatório da área de inteligência do Supremo Tribunal Federal, encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, para a subsecretária, que era Marília na época. Aí a gente está vendo, esse é o relatório do Supremo Tribunal Federal. Ali tem a data, né, 7 da manhã do dia 6 de janeiro de 2023. A área de inteligência do Supremo Tribunal Federal encaminhou para a Secretaria de Segurança Pública. E ali está muito bem detalhado. O Supremo Tribunal Federal, a área de inteligência, assim como muitas áreas de inteligência de Brasília, tinham informações sobre o que iria acontecer. Ali está, por exemplo, citado a invasão do Congresso, a invasão do Supremo Tribunal Federal, a mobilização nas redes sociais de ativistas e manifestantes, mas tem uma conclusão desse documento que a gente está vendo na tela. A conclusão é de que, na prática, é uma subavaliação. Eles falam, olha, esse documento do Supremo Tribunal Federal, 2 dias antes do 8 de janeiro, eles falam, olha, tem uma movimentação, mas a gente acha que vai ser menor do que parece. Né? E aí é muito interessante porque um documento do mesmo Supremo Tribunal Federal que afastou e colocou na prisão por 4 meses, por ordem do Alexandre de Moraes, o Anderson Torres, é o documento que ajudou a embasar o arquivamento desse inquérito. Na prática, o que o Ministério Público Federal conclui é que, abre aspas, o grau de periculosidade avaliado pelas instituições naquele momento sobre o evento que ocorreria era dado como baixo, o que indica que os agentes de segurança foram surpreendidos com a alteração do ânimo dos manifestantes, o que impossibilitou um planejamento e execução mais efetivos no combate aos atos. Praticamente livrou o Anderson Torres aí, então. Exatamente. Carlos Melo, deixa eu trazer a conversa de novo para o âmbito político um pouco mais ampliado, independentemente do que você quiser observar a respeito desse arquivamento. Mas a minha pergunta a você vai na seguinte direção, Carlos. Há um entendimento em Brasília, nos círculos políticos em Brasília hoje, e se a gente usar as frases do presidente do Supremo Tribunal Federal nessa abertura do ano judiciário, agora há pouco, como nós mostramos, a gente talvez deu um significado um pouco irônico a ele, de uma grande convergência entre judiciário e executivo. Confere? William, a gente tem que avaliar o que é harmonia e o que é uma aproximação indevida. O que seria ali um conluio, não é? Viu? Não fui eu que falei, foi ele. Um conluio. Ele acabou de falar. O que é a percepção de Brasília, das autoridades, e aí o jornalista falou, né, o comentarista, que é um especialista, né, uma pessoa que está fazendo uma avaliação, um conluio entre o Executivo e o STF. E aí vocês entendem por que o Arthur Lira, que é o representante da democracia, o presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro na ordem sucessora, por que ele não esteve presente nesse ato da volta lá, da retomada dos trabalhos e na posse lá do Lewandowski. Entendeu? E por que ele não teve nos atos do 8 de janeiro também, que foi celebrado lá, né? A democracia, sei lá o que eles dão o nome lá para essa democracia que eles estão dando lá. E por que no dia da apuração dos votos, que aí o Pachequinho e a Rosa Weber, né? Pachequinho, Congresso, e Rosa Weber, STF, sentou com o Alexandre de Moraes do TSE para anunciar quem ganhou as eleições. E o Arthur Lira foi chamado e não foi. Ele falou, eu prefiro ficar neutro. Essa foi a fala do Arthur Lira. Então, o Arthur Lira foi muito bombardeado ultimamente. Aí, a milícia digital desse, que eles chamam de conluio, né? Essa estrutura aí de poder que eles chamam de conluio, tentaram, entendeu? Derrubar, colocar de joelho o presidente da Câmara dos Deputados. Esse foi o maior ataque à democracia que nós vivemos. Até a ex-mulher do Arthur Lira, eles foram atrás para fuçar na vida íntima do cara.
Eles queriam dobrar de joelho o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso Nacional, quer dizer, o presidente da Casa do Povo, porque a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. O Senado é uma casa revisora, mas a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara dos Deputados foi o único lugar dos 3 poderes que os infiltrados não conseguiram ir lá dentro e depredar, porque a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados não deixou. O Senado, eles foram lá, fizeram escorregador. A Câmara, o Senado, o Planalto virou aquela casa da mãe Joana lá, com o G. Dias dando água para o pessoal lá, né? O STF virou aquela balbúrdia lá, né? Né, Rosa Weber? Os infiltrados foram lá e fizeram a festa, né? Mas no Congresso, eles entraram, mas o plenário da Câmara dos Deputados, que é a casa da democracia, a casa do povo, Arthur Lira não deixou. Então, meu filho, escreve o que eu estou dizendo. Arthur Lira está próximo de assumir o controle desse executivo aí por um período razoável, tá certo? Ah, mas o Arthur Lira... Não, eu não caio nessa, tá bom? Eu não caio nessa. Ah, mas o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, eu não caio nessa. Eu não caio nessa, tá bom? Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês que colaboram com a nossa Comissão Cidadã de Inquérito e desejar a vocês todos, né, um bom ano, né, letivo, um bom ano de trabalho, porque agora começa fevereiro, né, o Brasil volta a funcionar. Ah, mas João, tem um carnaval. Tá, mas o carnaval está aí, é rapidinho. Passa o carnaval, o Brasil começa a funcionar, né, e aí nós vamos trabalhar para reconstruir essa democracia nossa, que é muito importante. E aí, olha, como eu falo, nós temos jornalistas na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito falando, não só eu falando, não, entendeu? E agradecer aqueles que estão aí colaborando com o Pix, na nossa chave jpnoticias@gmail.com, porque eu considero importante. Se você considera importante esse trabalho, não deixe de continuar colaborando, entendeu? As conquistas não vêm fáceis, não espera a coisa de mão beijada, tá certo? Democracia é participação, é vigilância. Nós temos que ser efetivo, nós temos que estar 24 horas por dia, 365 dias da semana, do mês, né? Do ano, né? Ativos. Nós não podemos abrir mão do nosso papel de cidadão, tá certo? Quer construir democracia? Participe comentando, participe curtindo, participe se inscrevendo, participe compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, comentando, entendeu? E participe também contribuindo aí com qualquer valor, pode ser até centavos, tá bom? O pessoal fala assim, João, você fica pedindo Pix. Não estou pedindo, não. Isso aqui é para manter o trabalho, não é para mim, é para manter a CCI, não é para mim, entendeu? É um trabalho, isso aqui é um trabalho de pesquisa, tá certo? E se você entende que nós estamos te representando nesse processo, e eu sei que está difícil para todo mundo, você já chega com as contas batendo na porta, mas se sobrar um centavozinho, coloca aí na conta do jpnoticias@gmail.com através do Pix, tá certo? Para a gente continuar defendendo aquilo que você acredita, por isso que você está nos acompanhando. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês.